que a questão do conceito de neutralidade ela é muito discutida de forma muito, com muita ideologia, muita distorção e muita emoção. E a gente procurou trazer aqui a visão mais técnica, mostrando claramente que a questão do conceito de neutralidade, neutralidade em si, neutralidade de rede em si, está pacificado. Não há ninguém que seja contra. As empresas são favoráveis, os provedores de conteúdo são favoráveis, todos os agentes da cadeia de valor da internet são favoráveis. O que a gente está defendendo é que o que está no artigo 9º do Marco Civil vai além da definição de uma neutralidade de rede, tá certo? Além de garantir critérios de acessibilidade, transparência, abertura e outras características da internet que são relativas à neutralidade, ela também entra num ponto que é a socialização do acesso. Ou seja, o acesso à internet tem que ser um acesso, só pode ser diferenciado por velocidade. E o que a gente quer e está defendendo é de que a lei não ingesse os provedores de acesso, para que eles possam ofertar outros tipos de acesso. Tá certo? Acessos com conjuntos de aplicações que podem trafegar diferentes. Então, por exemplo, posso ter um acesso que possa navegar, possa permitir ao usuário navegar na web, usar e-mail, redes sociais, etc. Entretanto, não poderia usar, por exemplo, serviços de real-time. Além do que, acesso também que possam ser ofertados por volume, sem ser uso ilimitado, usando a experiência de outros serviços. A gente vê que a questão do ilimitado precisa ser, em termos de dimensionamento da rede, tratado com bastante cuidado. Então, a gente pensar também na possibilidade de ofertar acesso por volume. Tá? Então, isso, a gente trouxe o fato de que o caput do artigo 9º, quando diz que que as empresas têm que oferecer dar o mesmo tratamento a qualquer pacote, independentemente do destino, origem, aplicação e serviço, significa o seguinte: está nivelando todo o serviço, só pode ser um tipo de serviço, porque se forem serviços diferentes, eu efetivamente deveria tratar diferente, se forem serviços diferentes. Então é isso que a gente procurou trazer aqui de uma forma mais técnica e mais clara. O usuário tem que ter liberdade de contratar a capacidade que ele acha necessária para a conexão dele e ele usar aquilo do jeito que ele quiser, da forma como ele quiser, buscar o conteúdo que ele quiser e tudo mais. Então, acho que essa questão de eu não poder fazer, eu não poder oferecer, ela é um pouco estranha, porque eu acho que a limitação não vai existir, mesmo que a neutralidade seja mantida. Eu acho que a limitação ela não vai impedir ninguém, por exemplo, há um tempo atrás, uma operadora de celular oferecia um pacote extremamente agressivo e baratinho, por exemplo, para os usuários que quisessem acessar redes sociais. Isso não é quebrar a neutralidade. Você está oferecendo um produto específico para aquele usuário acessar só redes sociais. Não vai fazer mais nada, certo? Então você tem uma oferta bem direcionada. Então, acredito que esse aspecto da neutralidade eu traduziria o seguinte: acho que o usuário hoje ele contrata a capacidade, paga por essa capacidade, pagando por essa capacidade ele deve fazer o que ele bem entender com essa capacidade. E a nossa preocupação, do outro lado, pelo menos a minha pessoalmente como usuário de internet, é o seguinte: se a gente incluir o conceito de QoS nesse processo, Quality of Service, quem vai me garantir, por exemplo, que o site que eu mais gosto de acessar vai ter dinheiro suficiente para fazer um acordo comercial com vocês e aí esse site eu conseguir acessar ele mais rapidamente? Ninguém garante isso. E aí pode virar uma novela no seguinte: quem puder pagar mais para chegar primeiro, vai pegar. E quem não puder, o que vai acontecer? Vamos dizer que eu tenho uma ideia nova, uma inovação na internet, eu crio um site, sei lá, não de busca, mas de pesquisa de músicas online, que também já deve ter um monte. Vou começar no fundo da minha casa. E aí, por exemplo, vamos dizer que se você possa quebrar a neutralidade e eu não tenho dinheiro efetivamente para contratar qualidade nessa conexão minha com o usuário, como que ficaria isso? Então a minha inovação vai estar prejudicada. Então, resumidamente, com relação ao tema da neutralidade, eu acredito que isso aí é um assunto que, nesse momento, nós temos que preservar a natureza da internet.
E qualquer mudança nesse ecossistema da internet pode sim realmente trazer uma desestabilização e, no nosso entendimento, e no meu entendimento pessoal, eu acho que pode até prejudicar a questão da inovação. E aí eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que assim, o que nós temos que garantir é o que eu disse no começo. Se eu comprei 1 mega, eu quero 1 mega e vou pagar para aquilo. Se eu tenho dinheiro e acho que eu preciso de 100 mega, eu vou comprar 100 mega e vou pagar por aquilo. E a operadora tem que saber precificar. Eu acho que tem uma saída, talvez que seja mais interessante no caso das operadoras, que vocês têm condições de estar ofertando, que seriam conexões dedicadas para quem quer chegar, por exemplo, se a minha corporação quer acessar um conteúdo da minha filial que está na Europa, vendo uma conexão dedicada para esse cara fora da internet, com toda a garantia do mundo, com toda a qualidade do mundo, com toda a SLA do mundo, e você vai conseguir ofertar. Agora, trazer esses conceitos para dentro da internet, como ela funciona hoje, eu acho que a gente vai estar criando diversos problemas para o ecossistema da internet como um todo. Pode ser que se exista e pode ser que não exista. Pode ser que nós estamos conseguindo chegar a determinado país, vamos dizer assim, a 1 megabit, por uma dificuldade criada artificialmente. E não porque há ou não há banda, nós não sabemos. O segundo ponto que me parece muito confuso é: toda essa argumentação se refere a quem? A nós, usuários finais, como consumidores desses serviços, ou aos acordos de conexão entre os grandes produtores, entre todos esses agentes que o seu excelente slide apresentou, que estão comprando capacidade das operadoras para poder fornecer esses diversos tipos de serviços para nós, usuários na ponta. Eu não sei separar onde vocês querem fazer qualidade de serviço, etc. Eu sei que para brigar com a Netflix ou com o Google, são cachorros bem grandes. Nós somos micróbios em comparação nós, usuários na ponta. Então, nós estamos numa posição muito indefensável em relação a tudo isso, né? E o terceiro ponto que para mim me parece o mais grave aqui, em termos de os argumentos utilizados, não em termos das consequências que podem trazer para nós, que são todas graves. É o seguinte: o conjunto das operadoras de telecomunicações no Brasil arrecada anualmente o que arrecada a Apple e mais alguma outra empresa. É uma gigantesca arrecadação. Essas são empresas transnacionais, elas não são empresas brasileiras. Essas empresas transnacionais conseguem transferir esses lucros para suas matrizes no exterior e é a única razão pela qual elas estão aqui. Elas estão precisando ainda de mais recursos para fazer investimentos na rede, elas estão ganhando um dinheiro enorme com essa rede. Então eu não consigo entender por que elas precisam extrair de nós perfis de informação e etc. para poder prestar determinados tipos de serviços de monetização que seriam comparáveis ao de outros agentes na internet. Eu não entendo isso. Eu não entendo que isso seja um argumento que esteja impedindo o investimento na ampliação da capacidade da rede no país. Porque recursos não pode faltar, é impossível que esteja faltando recursos. E por último, eu queria colocar o seguinte: essas empresas não ficam paradas, Alex. Elas não são um bando de executivos que ficam lá sentados nos seus louros. Elas estão verticalizando. Claro TV, Vivo TV, Whatever You Like TV. Estão verticalizando e provendo uma série de serviços nas camadas de internet. Se nós vamos aceitar que o Marco Civil, na questão da neutralidade, seja reformulado como o setor quer, nós estamos arriscando permitir que eles pratiquem uma série tenham uma série de práticas sobre essa conexão de nós com a rede que vão facilitar o acesso aos serviços verticalizados que eles estão passando a prover, como os outros agentes da rede estão provendo, e ninguém está impedindo isso. Então, é uma questão de decisão de investimento. Não precisa ficar tentando extorquir mais recursos da gente na ponta em uma situação em que esses custos para nós já são muito altos. É isso que eu queria colocar. Exatamente isso que a gente está defendendo. Que as empresas possam oferecer um leque de produtos
de ofertas de produtos, né? Produtos que, diferentes, a gente não está nem querendo dizer qual, a gente quer poder discutir. O que a gente não quer é que, sob vai me desculpar usar a palavra, mas sob um disfarce de uso da questão da neutralidade, porque a questão da neutralidade já está pacificada, a verdade é essa. Ninguém é contra a neutralidade de rede, né? A questão, aqueles pontos que eu coloquei estão absolutamente pacificados dentro do setor de telecom e fora do setor de telecom. O que está se discutindo é que o Marco Civil, no artigo 9º, está indo além do que é neutralidade de rede. Ele está querendo obrigar as empresas a ofertar um único tipo de acesso, que é o acesso baseado em velocidade, como o Parajo colocou. Só que as empresas, hoje, só para dar um exemplo, ou seja, hoje 20% dos usuários, eles consomem 80% dos recursos da rede, tá certo? Então a gente tem 80% dos usuários só consomem 20% dos recursos, tá? Bom, a primeira pergunta é o seguinte: esses 80% não vão ficar consumindo só 20% dos recursos, porque cada vez mais novos serviços, novas aplicações, o interesse vai crescendo, ninguém abre mão mais do uso da internet do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista econômico, né? Então, a tendência é que a mesma base vai fazer um uso muito maior da rede, e a rede precisa ser ampliada, senão ela vai entrar em colapso, né? E quanto mais, a gente está estimando que em 2015, 66% do tráfego, de 66% a 70%, isso pode até aumentar. Em 2015 vai ser vídeo, né? São aplicações real-time que consomem muito mais banda, tá? Então, na verdade, há necessidade de se fazer investimentos pesados. E aproveitando a pergunta do Carlos Afonso, não são só as empresas brasileiras que questionam a possibilidade de discussão de novos modelos de oferta. No mundo inteiro, as operadoras americanas também, as operadoras europeias também, né? E elas estão, inclusive, com associações similares à do Cine Telebrasil, na Europa, Etno, nos Estados Unidos, eu não conheço o nome, mas eu sei que tem, porque estive conversando com eles lá em Dubai. Todas, uma coisa comum, ou seja, a necessidade de investimento na Europa, para que a Europa tem hoje 28 vezes mais tráfego na rede dela do que no Brasil, né? E ainda assim, para fazer a expansão da rede, para poder turbinar os acessos para 100 mega e absorver todas as aplicações e demandas que os usuários europeus estão demandando, eles estão estimando a necessidade de fazer até 2020 um investimento de 600 bilhões de reais. Aqui no Brasil, a gente está pensando para 2020 algo na faixa de 200 a 250 bilhões de reais. Então, a verdade é que esses investimentos precisam acontecer e precisam ser sustentáveis, porque se não trouxer sustentabilidade, eles não vão acontecer. E aí o prejuízo será de todos, né? Porque de todos nós, usuários, eu também sou usuário, porque vai acontecer um colapso na rede, como já temos exemplos do passado. Então, o que a gente quer efetivamente, não é prestar um serviço de baixa qualidade para o cliente. O ponto que o Parajo colocou, então o provedor de conteúdo que não tiver dinheiro para pagar um QoS para a operadora vai ter um serviço ruim? De jeito nenhum. Eu acabei de dar um exemplo aqui que a qualidade que a Anatel estabeleceu de forma única no mundo é uma qualidade que vai fazer as empresas investirem e muito nas redes delas. Vocês vão experimentar nos próximos 2, 3 anos aqui, né, uma melhoria na qualidade da internet significativa. 80% de velocidade média, né, da velocidade ofertada, né, é muita coisa. Ou seja, se você oferecer 100, você vai ter 80 mega. Né? Mas a velocidade de acesso é uma pequena parcela, porque isso significa a margem do acesso. Ou seja, é como se fosse, pegando o exemplo do carteiro que ele mencionou, o carteiro fosse na minha casa e fosse rápido. Então, em vez de um carteiro só, por dia viessem 50 carteiros pegar o meu conteúdo que eu estou disponibilizando na internet. Só que esses carteiros pegam todo o meu conteúdo e jogam lá no escritório central da coisa. Se a rede de caminhões, de aviões, do correio não estiver funcionando corretamente, né, esses pacotes, essas cartas vão ficar perdidas. Então, na verdade, não estamos falando só da velocidade de acesso, a gente está falando da latência, a gente está falando da perda de pacote, de todas aquelas outras questões que a Anatel já regulamentou. A gente não pode ficar viciado no passado. O passado a gente pode discutir, questionar, dizer porquê, justificar, mas o fato é que é o seguinte, daqui a 3 anos de vigência do coisa,
nós vamos ter uma internet, né, no Brasil, em termos de qualidade, para qualquer um, independentemente de QoS ou não. Porque eu vou ter que implantar minha rede Best Effort para dar 80% de velocidade, para dar 50% de latência, e assim por diante, aquelas elegibilidades que eu mostrei para vocês. O QoS é um algo mais que eu posso oferecer para o cliente. É um algo mais, não quer dizer que o provedor de conteúdo não vai ter um bom serviço. Vai. A verdade é essa. Então, agora, o que se pretende, o que está se pretendendo com o Marco Civil é fazer uma coisa única, pasteurizada, todo mundo ter o mesmo acesso. E com isso, aqueles que efetivamente usam menos vão subsidiar os que usam mais. E aí, efetivamente, as redes vão ter que precisar ser superdimensionadas para poder atender a todo mundo.